Ótimas notícias. Por incrível que pareça, o torcedor vascaíno tem motivo para festejar nessa manhã de quarta-feira. E as informações, meus amigos, se trata de mercado. O Vasco, como já deixou bem claro, desde o momento em que foi eliminado do Campeonato Carioca, vai atacar o mercado. Nomes circulam internamente nos bastidores do CT Moacir Barbosa. E uma novidade, vinda lá da CBF, alegra, anima e deixa o torcedor vascaíno ainda mais esperançoso com relação à chegada de contratações. Fica tranquilo que a gente vai explicar o que está acontecendo, porque tem de fato boas notícias para você aqui neste Acorda Vascão. Porém, é claro, antes de começar, antes de trazer todas as novidades, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Eu tenho dois avisos aqui a dar a vocês rápido. Primeiro, agradecer, pois ontem chegamos aos 89 mil inscritos. É muita gente no nosso canal. E sabe qual é a nova meta, rapaziada? 90 mil. Essa é a nova meta do canal do Gigante Vasco, 90 mil inscritos. Eu já falo, você que tá aí do outro lado, inclusive eu vou chegar aqui à frente, Você que tá aí do outro lado e ainda não é inscrito do canal, se inscreva, gente, de verdade. Muitas informações irão chegar nesses próximos dias. A janela está movimentando muito. Já entrei em contato novamente com vários empresários para saber de mercado. Então aqui no canal do Gigante você terá informações exclusivas. Confiem na minha palavra. Pode ter certeza, e não apenas exclusivas, mas com muita verdade, respeito, dedicação e, acima de tudo, prezando sempre por aquilo que é a verdade, é o certo, é o correto, e vocês terão aqui no canal do Gigante Vasco, que é a informação. Então se inscrevam, de verdade, ajudem o nosso crescimento. Faltam menos de 1000 pessoas para a gente chegar a essa marca gigantesca. E além disso, também quero pedir desculpa, pois ontem não conseguimos colocar o Boa Noite Gigante por alguns problemas, mas já estamos normalizados. Hoje teremos o Acorda Vascão, à tarde Fala Gigante e à noite, como sempre, também o Boa Noite Gigante aqui no canal. Além disso, larga o dedo aí no like, no joinha, no gostei, para comemorar a chegada dos 89 mil e buscar agora os 90 mil inscritos. E é claro, não esqueça também de aqui embaixo deixar o seu comentário se você está na expectativa, né, da janela do Vasco da Gama, e também ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar com uma informação muito boa, pois como eu disse a vocês lá no início do vídeo, o Vasco vai atacar o mercado. Lucas, o que significa que o Vasco vai atacar o mercado? Que o Vasco vai entrar com tudo no mercado novamente. O Vasco vai passar por um segundo processo de reformulação nessa janela. O primeiro processo aconteceu logo após o término da Série B, onde atletas saíram e atletas chegaram. Esse novo processo estará iniciando novamente agora, a partir de hoje, inclusive quarta-feira, dia que o elenco se representa no CT Moacir Barbosa. Esse processo passará também, exatamente, por saídas e também por chegadas, principalmente, é claro, por chegadas, mas volto a cravar aqui, saídas irão acontecer. Há uma lista hoje dentro do CT Moacir Barbosa, se é assim que eu posso falar, de nomes ali em vermelho, ou seja, nomes que estão no mercado, nomes que não fazem mais parte dos planos da comissão técnica e estão abertos a negociações. Dentre eles, Ulisses, hoje o quarto reserva do sistema defensivo Cruz Maltino pelo lado direito, além do Ulisses, o Edmar, além do Edmar, o Zé Gabriel. Há um nome também que está ali na dúvida com relação à permanência ou uma saída, que é o Paulo Vitor, e terá sua definição também, terá essa situação definida, melhor assim falando, nos próximos dias. Então vários nomes estão aí com os seus dias, entre aspas, contados dentro do Vasco da Gama. E é claro, volto a cravar também aqui a vocês, que é importante, saídas irão acontecer, mas chegadas também irão. E ontem a gente teve informação muito importante exatamente dentro desse cronograma, pois ontem, através do jornalista Bruno Daniel, da rádio Band News FM Goiânia, foi confirmado que deve ter uma alteração na data de encerramento da janela de transferências. A janela de transferências da CBF vai até o dia 4 de abril. Ou seja, já que hoje é dia 22, o Vasco teria algo em torno de 13 dias para contratar. Um período muito pequeno para a quantidade de jogadores que o Vasco vai buscar no mercado.
um lateral esquerdo, um volante, um camisa 10, um ponta esquerda e um centroavante para ser reserva do Pedro Raul. E ontem a informação que tivemos através desse jornalista é que é uma grande possibilidade, uma grande probabilidade para que haja um adiamento, ao invés da janela terminar no dia 4, que ela termine no dia 20 de abril, ou algo próximo a essa data do dia 20. Nesse caso, a janela não vai se encerrar antes dos estaduais, porque teve um problema dentro do Campeonato Paulista com relação a isso. A gente não vai se prolongar no assunto, mas só para contextualizar vocês, pela janela de transferências, vários clubes do Água Santa, time que está na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, estariam no segundo jogo, fora da Água Santa, por causa do término da janela. Eles teriam que se transferir antes do segundo jogo da final, e a Água Santa automaticamente iria enfrentar o Palmeiras cheio de desfalques, sem jogadores dentro do seu elenco. Então, por vários motivos que estão acontecendo nos campeonatos estaduais, há essa grande chance de realmente a janela ter aí o seu prazo prolongado e o Vasco automaticamente ter mais tempo para contratar. E é claro, sobre reforços, isso é benéfico, pois o Vasco, tendo mais tempo para contratar, terá mais calma, mais paciência e verá mais o mercado, analisará mais com mais cautela, se é assim que eu posso falar, e terá mais chance de trazer grandes atletas. E antes de entrar no assunto sobre atletas que de fato se aproximam do Vasco, quero falar sobre dois nomes que tiveram de fato, tiveram os seus nomes ligados ao Vasco nesses últimos dias, mas as negociações não avançaram. O primeiro, um novo nome, é o nome do volante Bruno Zucchellini. Para quem não conhece, ele pertence ao River e ele foi oferecido ao Vasco da Gama. É um jogador de 29 anos. Essa informação veio lá do Juan de Lima, do canal do Peredrosa. Qual a informação? O nome dele foi oferecido por meio de intermediários, mas a negociação acabou não avançando. Ele tem contrato com o River apenas até o meio do ano e o Vasco teria sua contratação de forma gratuita. Ele chegaria de graça ao Vasco, uma baita de fato oportunidade de mercado para um volante que pertence ao River, de renome sul-americano, um bom jogador. Porém, o que acontece? Mesmo diante desse oferecimento, mesmo diante de não investimento gasto para a contratação do atleta, a transferência acabou não sendo concluída por uma lesão. O argentino de 29 anos acabou sofrendo uma lesão nesses últimos meses, que vai tirá-lo do gramado durante 4 meses. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco não vê realmente benefício nenhum em trazer um atleta para que ele fique no departamento médico e só daqui a 4 meses possa estar à disposição da comissão técnica. Então, com isso, só para explicar, realmente o jogador foi oferecido e não vem ao Vasco da Gama. Lucas, por que você está falando sobre essa situação que interessa pouco? Só para vocês terem uma noção que muitos jogadores são oferecidos ao Vasco. Ontem a gente falou sobre o Kennedy, hoje a gente já falou sobre o Bruno, porque é assim que o mercado está agindo. O Vasco hoje é visto como um grande clube com potencial de investimento, um potencial financeiro gigante. Então, exatamente por esse motivo, empresários e intermediários colocam diariamente na mesa do Paulo Brax muitos nomes. Bruno, o Kennedy, só são mais alguns de um pacote longo que já tem na mesa do Paulo desde o início da temporada. Tranquilo, rapaziada? E outro nome, né? Só para contextualizar, foi o Eduardo Sacha. Ontem o jornalista Gilmar Ferreira trouxe algumas informações sobre a situação do Eduardo Sacha, mas de fato o atleta não vem. O Atlético Mineiro pediu um alto valor pela venda do jogador, mesmo não estando mais presente na lista de nomes à disposição, nomes que interessam ao Kudê para o restante da temporada. O Eduardo Sacha não vem para o Vasco da Gama. Essa é a informação que a gente tem, está completamente fora daquilo que o Vasco quer para o restante da temporada, principalmente pela sua alta idade, né? Foi aquilo que a gente falou nesse último vídeo, um custo-benefício muito alto foi aquilo que a equipe de Scout e Análise da 777 achou em cima do jogador. E, gente, já que falamos sobre nomes que não vêm, vamos falar sobre nomes que têm uma grande probabilidade, possibilidade de chegar ao Gigante da Colina, inclusive nomes que foram consultados aí nesses últimos dias. O Vasco procura o lateral esquerdo, o Vasco procura um primeiro volante, que muito provavelmente será o Horman Campuzano, né, esse volante do Boca, que teve passagem pelo clube turco, é de seleção colombiana, está muito perto e é aguardado nessa semana no Rio de Janeiro. A gente já confirmou isso a vocês, um grande nome que gera muita expectativa ao torcedor, mas outras posições também são prioridades hoje para o departamento de futebol do Vasco. Dentre elas, um camisa 10, um lateral esquerdo, um ponta esquerda e um atacante sendo reserva. E exatamente nessas últimas horas tivemos duas informações exatamente sobre esse camisa 10. Primeiramente, gente, sobre o Oscar. Para quem não conhece, o Oscar é um camisa 10 nato, jogador com passagens por Chelsea, jogador com passagens por Seleção Brasileira, jogador de Copa do Mundo, é de fato um jogador
diferente, independente daquilo que as pessoas possam colocar aqui nos comentários. Na minha opinião, o Oscar é um atleta diferente em comparação principalmente ao futebol brasileiro. O Oscar brinca, gente, no futebol brasileiro, e essa é uma grande realidade. O meia que hoje tem 31 anos e pertence ao Xangai da China. Esse é o clube atual do Oscar, meio-campo de 31 anos brasileiro. Xangai Porte. E qual é a situação desse jogador? Informação que tivemos aí nessas últimas horas de terça-feira é que o Vasco da Gama, junto com a empresa norte-americana 777 Partners, buscam um nome de peso no mercado. A gente muito falou sobre o medalhão, que não chegaria ao Vasco da Gama, mas a informação que nós temos nessas últimas horas é que há sim essa probabilidade de chegar a um atleta mais de peso, principalmente esse camisa 10 ainda nessa janela de transferências, mas não para esse primeiro semestre, mas para o segundo semestre, ou seja, o Vasco já estaria conversando, adiantando negociações, buscando sim a contratação do jogador, agilizando, né, entre aspas, negociando nessa janela, mas não para chegar nela, mas para chegar no próximo semestre, lá no meio do ano. O Vasco faz essa consulta, vem conversando diariamente com o Oscar. O valor salarial, do jogador é algo que acabou espantando o Vasco da Gama, porque é um salário muito alto, mas o Vasco, pelo desejo que tem de contratar um camisa 10, um grande nome para o segundo semestre, realmente fazer dessa segunda janela de transferência, essa janela do meio do ano que é tão falada, uma grande janela para o restante da temporada, há essa possibilidade do Vasco ir até o Oscar e buscar a sua contratação. E um fator positivo, um fator que ajuda, influencia positivamente ao Vasco, é o empresário e jogador. O empresário do Oscar é o Giuliano Bertolucci, mesmo empresário do Andrei Santos. Mesmo diante de todas as dificuldades causadas, hoje a relação entre a diretoria do Vasco e o Giuliano Bertolucci é mais estável, e isso pode sim favorecer essa montagem do elenco do Vasco e principalmente a chegada do Oscar no meio da temporada. Bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Foi como eu falei, na minha humilde opinião, o Oscar brinca no futebol brasileiro. E outro nome que vamos falar aqui é o Matias Rojas. Para quem não conhece, o Matias Rojas é um meio-campo paraguaio que pertence ao Racing da Argentina, de 27 anos. Ele é o camisa 10 do Racing. Ele é aquele camisa 10 armador que chega com bastante qualidade ao ataque, canhoto, 1,86 m, 76 kg, foi convocado para a seleção, inclusive é o companheiro de seleção paraguaia do Matias Galarza. Nessa temporada pelo Racing, em 8 partidas são 4 gols marcados. Na última temporada, em 35 jogos, foram 7 gols marcados e 5 assistências. Além do Racing, ele também tem passagem por Defensa e Justiça, Lanús, Cerro Porteño do Paraguai, do seu, no caso, país de origem. Então, um jogador muito rodado, um jogador de bastante qualidade. E com a informação que temos a trazer aqui sobre o Matias Rojas, um nome que já apareceu, inclusive, durante meus vídeos. Se você me acompanha nosso canal desde o início, sabe muito bem que eu já falei sobre o Matias Rojas aqui no canal. Informação que nós temos é que, nesse momento, o Matias Rojas tem uma indefinição muito grande com relação à sua renovação contratual. O contrato do Matias Rojas com o Racing vai até junho de 2023, ou seja, até o meio desse ano. E até o momento, o Matias Rojas não renovou o seu contrato com o clube argentino. Ainda não houve um acordo para a renovação. E exatamente por esse motivo há uma indefinição muito grande sobre a permanência do atleta. Inclusive, gente, segundo informações, o Al Rayyan do futebol do Catar ofereceu 8 milhões de reais pela contratação do Matias Rojas, mas o Racing não aceitou a oferta, pois visa sim a renovação do atleta. Porém, de acordo com a TYC Sport, que é uma imprensa da Argentina, essa oferta negada pelo clube Racing acabou irritando os staffs do atleta, que gostariam que realmente o negócio fosse fechado, e pela estagnação, ou seja, pela suspensão, se é assim que nós podemos falar, das tratativas, há esse clima de instabilidade muito grande hoje entre o grupo de empresários do Matias Rojas e a diretoria do Racing. Então há essa possibilidade sim de, no meio do ano, Matias Rojas estar livre no mercado e, ao mesmo tempo, diante disso, é claro, o Vasco, observando essa situação, pode investir no atleta, já que o Racing corre o perigo de perder o Matias Rojas no meio do ano de graça. Quem sabe o Vasco, chegando com bom dinheiro ainda nesses próximos dias, conseguirá levar esse grande jogador, ou aliás, trazer, né, esse grande jogador ao Rio de Janeiro para fechar com o Vasco da Gama. E a partir exatamente dessa situação, de uma não renovação, de uma instabilidade entre os staffs e a diretoria do Racing, segundo informações aí, a imprensa argentina voltou a ligar o nome do Matias Rojas nesses últimos dias
ao Vasco da Gama. Eu fui, é claro, dar uma olhada, fui conferir. E de fato está acontecendo. A página Racing de Alma, a página do próprio Racing, do caso, como se fosse a Net Vasco aqui para o torcedor vascaíno, né? Uma página que cobre aí o dia a dia do Racing, parece até ser uma página mais, não profissional, porque a Net Vasco é uma página muito profissional, mas uma página mais organizada, mais de informação pessoal, no caso de jornalistas apurando ali dia a dia, isso que deu a entender quando eu dei uma olhada, trouxe assim no título da matéria. Matias Rojas continua jogando em um clube no Brasil, continua jogando, ou seja, continua sendo observado por um clube no Brasil. E no subtítulo da matéria diz assim: Matias Rojas continua ligado ao Vasco. E aí fala assim, inclusive sobre essa situação, que é uma desvantagem sobre a situação do Vasco. Qual é a desvantagem? É que o Vasco nesse momento não disputa competições internacionais. E exatamente isso pode ser um fator decisivo, um fator que pese numa chegada ou não do Matias Rojas ao Gigante da Colina. Porém, mesmo diante dessa situação, a página confirmou e deixou bem claro, assim, ó, o mágico, como é conhecido Matias Rojas, nunca deixou de ponderar as qualidades técnicas do Guarani e é um dos mais interessados em manter Matias Rojas. Inclusive permanece além do interesse do Vasco. Ou seja, realmente confirmado, a imprensa argentina nesse momento volta a noticiar o interesse do Cruz Maltino, do Gigante da Colina, na contratação do camisa 10 do Racing. Jogador de muita qualidade, paraguaio, e o Vasco tem até muito provavelmente o dia 20 de abril para avançar com as negociações e contratar o atleta. Você acha que seria um bom reforço? Eu acho que seria um baita de uma contratação, um baita de um reforço, inclusive. Volto a repetir, a camisa de Racing, hoje o clube que disputa Campeonato Argentino, Copa Argentina, Libertadores, um clube que vem ano a ano avançando, um clube que vem ano a ano se estruturando, e quem sabe, né, realmente o Vasco possa achar uma oportunidade de mercado nele e fazer um investimento, porque deve sim ter um camisa 10 para o restante da temporada. Essa é a minha opinião, visando o Campeonato Brasileiro. Concorda com isso? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi apenas o Acorda Vascão, primeiro vídeo desta quarta-feira, que terá muitas novidades e, é claro, teremos tudo aqui no canal para você. Vamos que vamos, fiquem com Deus e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.